dizer que tem uma autoridade. Estão a dizer que tem uma influência. E a pessoa que tem o poder, ele tem a capacidade de fazer aquilo que ele deseja. Aleluia. Amém. E nós estamos vendo dentro do poder, a autoridade sai aí dentro. Dentro do poder, a certeza sai aí dentro. Dentro do poder, a segurança habita aí dentro. Aleluia. Amém. O profeta Elias, devant le prophète de Baal, diante ao profeta da Baal, o que aconteceu? O profeta Elias, il a agi avec son pouvoir, ele agiu segundo seu poder, son autorité, sua autoridade. Ele não sabia mesmo, não importa quando os profetas da Baal são muitos, mas o que eu tenho, eles não têm. Aleluia. Amém. E ele levantou perante os profetas da Baal. Quando ele fez a oração, o fogo desceu. Ele começou a cortar a cabeça dos profetas da Baal. Nenhum deles hesitou, porque dentro dele tinha um poder. E dentro do poder, nós dissemos que é um ato que nós recebemos, ou é uma herança. Poder. Diga ao teu próximo poder. Eu não estou a te ouvir. Diga ao teu próximo poder. Diga mais uma vez poder. Nós temos uma pessoa que nos deu o poder. Amém. Amém. Et dans cette église, e dentro dessa igreja, il y a une personne tem alguém que nous sommes sous l'autorité. Que nós somos sobre a autoridade. Lui, il a reçu le pouvoir. Ele recebeu o poder dans la main de Dieu. Na mão de Deus. Il est là pour paître les brebis. Ele está aí para dirigir as ovelhas. Et à travers de son onction, e através da sua unção, nous aussi nous recevons le pouvoir. Nós também recebemos o poder. Amen. Amém. Amen. Amém. É por isso eu vou dizer para alguém: o lugar não abençoa. Será que alguém me compreendeu? O lugar não abençoa. Mas é a aliança que abençoa. Amém, Église. Amém. Se fosse o lugar que abençoasse, muita gente poderia ficar nas montanhas. Muita gente poderia ficar nas igrejas. Mas quando a aliança abençoa, tem a palavra que a pessoa está caminhando com ele. Todo lugar que ele vai ir, se aquela palavra se tornar poder na sua vida, a pessoa vai ser capaz de operar milagres na sua vida cotidiana. Não importa no trabalho que vai fazer. É por isso eu levanto a minha mão na manhã de hoje. Todo que entrou na manhã de hoje, deixa que Deus te comunique com poder. Que Deus te capacite com poder. Que você faça coisas que ontem não conseguiste fazer. Que você diga coisas que ontem não conseguiste dizer. Todo poder me foi dado. Vamos pegar o nosso livro. No livro de Mateus, capítulo 28, verset 16 a 18. Verso 16 a 18. Matthieu chapitre 28, du 16e au 18e verset. 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quando chegaram aí, ils se prosternèrent devant lui. Os discípulos se prostraram perante a Jesus. Mais quelques e outros tinham dúvidas. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Quando Jesus se aproximou perante os discípulos, disse o seguinte: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Todo o poder me foi dado dos céus e a terra. Aplaude fortemente pela palavra de Deus. Pode tomar o seu assento. Agora ouça-me muito bem. Nós estamos a falar sobre o poder. Nós dizemos que o poder é alguma coisa que se dá para alguém. A pessoa herda isso num superior. Alléluia. Amém. A Bíblia nos diz Jesus quando terminou a sua missão, Jesus é venu sur la terre. Jesus veio sobre a terra. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Diante de Jesus não tinha nada que se levantou contra ele. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus fez andar os deficientes. Deus curou diversos tipos de doenças. E chegou o momento dado que Jesus tinha que morrer. Como ele tinha vestido o corpo, ele tinha que obedecer na voz da morte. Por que na voz da morte? Para nos dizer nós homens, mesmo que hoje morremos, mas amanhã tem uma vida que está à nossa espera. E Jesus quando morreu, a Bíblia me diz, depois de 3 dias, a terra vomitou ele. E Jesus ressuscitou. E Jesus quando ressuscitou, ele começou a se ver no meio dos discípulos. Como ele disse nos seus discípulos, eu não vou demorar mais com vocês. Depois de alguns dias, venha para a gente se encontrar lá em Galileia. E os discípulos foram em Galileia, viram Jesus. Mas ele já não tinha esse corpo físico. Ele foi revestido de um corpo de glória. Um corpo de glória. A pessoa que ressuscitou já não é mais como todo mundo. Ele sai de um homem ordinário para se tornar um homem extraordinário. Jesus proibiu mesmo os discípulos de tocarem. E Jesus disse aos seus discípulos, agora olhem para mim. Eu já não estarei com vocês. Eu vou subir. Agora conforme eu vou subir, todo o reinado foi dado. E aí Jesus quer dizer o quê? Como o reinado nos foi dado, ele dá também nos discípulos. É por isso na manhã de hoje, como o poder foi dado aos discípulos, você enquanto discípulo, enquanto filho de Deus, eu também te entrego esse poder. Eu também te entrego esse poder. Eu também te entrego nesse poder. Na manhã de hoje, o poder de Deus que te faça ser diferente. Aleluia. Amém. Jesus disse aos discípulos, olhem conforme eu vou subir. Eu estou a subir no Pai. Conforme eu estou a subir, conforme vocês estão a receber o poder. O que é que se passou? Na vida do Elias. Elias disse ao seu servo, disse ao Eliseu, você precisa receber aquilo que eu tenho, mas eu não vou te dar assim. Se você vai olhar conforme eu vou subir, o que eu tenho é aquilo que você vai receber. Aleluia. Amém. O que aconteceu? Quando Elias começou a subir, ele não subiu pela escada. Elias subiu. Tourbillon. Alléluia. É algo muito perigoso. Não é dado para qualquer pessoa. Você vê quando aquilo começa, nem mamãe vem tirar os filhos e lhe faz entrar em casa. Aquilo leva as casas. Aquilo leva as coisas. Aquilo leva mesmo as chapas. Vai levar e vai deixar cair num outro lugar. Mas Elias deu uma tarefa a Eliseu.
se você vai me ver quando eu subir, é que você vai receber aquilo que você precisa. Eliseu levantou dentro daquilo. Ele tinha que erguer os olhos. Elias começou a subir. Mas o que admirou, Eliseu pegou os seus olhos, olhou lá para cima, onde as sujeiras estão a rodear, onde as sujeiras estão a rodear, onde a poeira está a descer, os seus olhos. Ele negou de ver aquelas coisas, mas ele olhava o mestre, porque não era aquilo que poderia lhe dar aquilo que ele precisava. Chose qu'il avait besoin. É o mestre que poderia lhe dar a coisa que ele precisa. Jesus disse: quando vou subir, todo o poder me foi dado. É que vocês vão receber. Amém. Élisée c'est serviteur. Eliseu e seu servo. Mais Elias, c'est le maître. É o mestre. Amen. Amém. É por isso eu vou dizer: o mestre é l'image a imagem de ton père spirituel, do teu pai espiritual, de ton pasteur, do teu pastor. Mas você deve saber, é uma pessoa. Aleluia. Amém. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem a divindade. Amém. Se você vai ver Elias, você só está a ver aquilo, você está a ver os papéis, você está a ver os pós. É conforme você tivesse a olhar a ira do servo de Deus. É como se fosse você a ver o rio do servo de Deus. É como se você tivesse a olhar os sentimentos do servo de Deus. Não tem como você receber o poder. Será que alguém me compreendeu? Servo de Deus também tem momentos que sente colocação, tem tempo, senta e começa a rir. Também tem momentos ele vai sentar e também vai assistir no jogo. Se você começar a ver aquelas coisas, não tem como você receber aquilo que está com ele. Mas se você olhar ele como um ungido de Deus, é aí que você vai receber o que Deus preparou pela tua vida. Todo o poder me foi dado. Principalmente na manhã de hoje, para a tua vida mudar, para ter a diferença como todo mundo, tu tens que ser revestido pelo poder. Na definição, nós estamos vendo a diferença entre poder e potência. Amém, Église. Amém. São duas coisas. Vão junto. No Acte, a Bíblia nos diz: vous recevrez une puissance. Vocês receberão um poder. Mais no livro de Lucas nos diz, a Bíblia nos diz: je vous ai donné eu vos dei le pouvoir o poder et l'autorité e a autoridade de marcher sur les serpents caminhar por cima de et les scorpions. E escorpiões. Deus te dizer na manhã de hoje, filho de Deus, ele foi chamado para ter poder diante de ti. Saiba que as serpentes vão vir diante de ti. Saiba que mais pessoas vão estar. E por detrás de ti, saiba que os escorpiões vão estar. Amém. Você não foi chamado só para ser aplaudido. Você não foi só chamado só para te amar. Você não foi chamado só para te ofertar. Você não foi chamado só para te ajudar. Mas saiba que você foi chamado também para lutar. A pessoa que foi chamado para lutar deve estar preparado no meio da guerra. Eu disse isso na sexta-feira. Salomão estava dizendo em Provérbios: le cheval est équipé, o cavalo é preparado pour les batailles, para a batalha. Mais celui qui donne la délivrance, mas aquele que dá a libertação, c'est l'Éternel. É o Eterno. Aleluia. Amém. O cavalo está preparado para o combate. Ele tem a sua espada. Mas a pessoa que dá a cura, a pessoa que dá a vitória, é Deus. Se você não tem o poder de Deus, você não vai prosperar. O cavalo é conforme a beleza que você tem. Se Deus não estiver, nas duas coisas também não há o casamento.
cheval azalo kwa mayele oyo o cavalo é conforme a inteligência que você tem. Pouvoir ya nzambe ezate. Se o poder de Deus não estiver, na mayele na yo musala pe ezate. Na tua inteligência também não há trabalho. Aleluia. Amém. Cheval azalo kwa libala kitoko yo koti. O cavalo é conforme o casamento lindo que você entrou. Só que pouvoir ya nzambe ezate. Se o poder de Deus não estiver, bana pe bazate. Também não haverá filhos. Aleluia. Amém. Cheval. O cavalo azalo kwa mbongo yo salaka. É como se fosse um negócio que você faz. Só que pouvoir ya nzambe ezate. Se não estiver não tiver o poder de Deus, também não haverá êxito. Você vai começar a girar mesmo aí. Você vai falar na minha beleza. Como é que eu estou sempre na casa dos pais? Na minha inteligência. Como é que estou começando a sempre com os documentos? Não, mas não há trabalho. Na minha coragem. Como é que outras pessoas estão a viajar, mas eu não estou aí? É porque te falta alguma coisa. C'est le pouvoir de Dieu. É o poder de Deus. Le pouvoir de Jésus. O poder de Jesus. Jésus est mort sur la croix. Jesus quando morreu sobre a cruz. Jésus a dit. Jesus disse. Tout est accompli. Tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido. Se para Jesus tudo foi cumprido, para nós também é fácil. Porque o combate que nós temos, tem alguém que já venceu. Nós apenas relembramos ele. Aleluia. Amém. É por isso o apóstolo Paulo disse: nós somos mais que vencedores pelo aquele que nos amou. Quer dizer, o teu combate, se você tornar o combate de Deus, você não vai lutar. Deus vai lutar no teu lugar. Mamãe Regina disse: as coisas que aconteceram para mim no meu quintal, eu e o meu vizinho, eu não disse não, eu não vou lutar. A aliança do Pai, onde ele está onde? Hoje ele está onde? Aplauda fortemente para Deus. Aleluia. Amém. Agora o que que faz para a pessoa receber o poder? Para você saber guardar o poder. Filho de Deus. A promessa nos diz: nós somos a cabeça e não a cauda. Agora você está vendo as coisas que a cabeça não vê. Você está vendo coisas que o filho de Deus não vive. O que está acontecendo? Para a manifestação de Deus, para o poder de Deus se manifestar dentro de ti. Nós dissemos primeiro, é a obediência. Amém. Amém. A Bíblia diz: quand tu es obéissant, quando você é obediente à la parole de Dieu, na palavra de Deus, quand tu es obéissant, quando você é obediente à ton père spirituel, ao teu pai espiritual, é fácil. É fácil. Que o que você vai declarar, mesmo que chegar no fim da vida, Deus vai te ouvir. Amém. 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 Celui qui est attaché aqueles que está à la parole, na palavra, não morre de fome. Celui qui est attaché aquele que está à la parole, na palavra, não falta. Aleluia. Amém. Jesus disse aos seus discípulos: coma o meu corpo, beba o meu sangue. As suas eram muitas. Com outros discípulos, muitos não conseguiram. E disse: isso se tornou bruxaria. Isso se tornou o mal. A pessoa nós não conhecíamos assim. Nós seguíamos ele porque era sério. Mas pelas coisas que ele está fazendo sair, já não é ele. Muita gente fugiram a ele. Mas alguns discípulos ficaram. Disseram: nós vamos ir aonde? É a obediência. Esses discípulos que receberam poder parmi les 12, no meio dos 12, é porque Jesus está a dizer para eles: eu vos dou o poder. Vão pisar as serpentes, vão pisar as escorpiões. Amém. Por que as serpentes? A serpente é um animal muito maldoso. Mas o seu sofrimento que ele faz para as pessoas está no veneno. Veneno da cobra não fica na cauda. O veneno da cobra fica na cabeça. Isso quer dizer o quê?
Todos os ataques que podem vir perante a você, que você está vendo, a pessoa que está me combater é esse, a pessoa que quer para mim morrer é esse. São des serpents. São as serpentes. Alléluia. Amém. Atualmente, nós estamos a ver pessoas a combater a igreja. Vocês vão sentar-se na igreja. As pessoas vão começar a tirar as pedras. Vocês estão a saber, a pessoa que está a fazer isso é esse. É uma serpente. Alléluia. Amém. Mas a coisa de Deus não se combate. O pertence de Deus não lhe combate. Aquele que combate o trabalho de Deus, ele termina caindo. São as serpentes. E os escorpiões. São todos os ataques que vêm atrás. As coisas que vêm nas costas, você não sabe. Quer dizer, você pode sentar aqui. Tem grupo de pessoas já prepararam o mal para ti. Você é inocente, não sabes de nada. Eles querem que você morra. Eles querem que você fique doente. Eles querem que você saia do emprego. Eles querem que estrague o teu casamento. Aquelas pessoas estão pelas costas. Você não está são les attaques des serpents. São ataques. Mas Jesus a fait o pouvoir. Ele te deu o poder. Na manhã de hoje, se esse tipo de pessoas existem, todo o poder foi dado do lugar onde eles estão. Só conforme eles começaram, é conforme eles vão terminar. Amém. Todo poder. Filho de Deus, não lamente. O teu problema também não vai mostrar nas pessoas. Saiba que esse Jesus que você acreditou, saiba que esse Jesus que te chamou. Amém. Mesmo que hoje não está dando certo, é possível que amanhã dê certo. Todas as coisas nem toda vez é normal. Filho de Deus tem vezes que dorme fome. Filho de Deus tem vezes que falta dinheiro para pagar a renda. Também chega que o Filho de Deus acaba de perder alguém. Mas não quer dizer que Deus saiu em ti. Aleluia. Amém. A Bíblia diz, nem todo mundo tinha dificuldade. No tempo de Jesus, receberam a solução. Um deficiente que estava no templo, Jesus via ele. Ele entrava e sabia. Mas Jesus não curou ele. Mas quando Jesus foi, todo o poder desceu nos discípulos. Apóstolo Paulo disse que foi o deficiente. Lève-toi, levanta et marche. E anda. Alléluia. Amém. É por isso eu ouvi dizer, se essa situação demora na tua família, que a tua mãe não conseguiu terminar, o teu pai não conseguiu terminar, os teus irmãos têm a possibilidade, não conseguiram terminar, eu te dou o poder nessa manhã. Eu te dou o poder nessa manhã. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Deus de céus, todo aquele que levantou a sua mão, que muda os dados da sua família, que muda os dados da sua vida, que muda os dados da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda fortemente para Deus. Aleluia. Amém. Jesus, como Deus, ele veio salvar alguém. Ele pegou o cego, segurou ele, disse: veja. Jesus. Mas cego disse: eu não estou a ver bem. Você é uma pequena coisa. Você vai fugir da igreja. Uma pequena coisa. Você vai falar: já não vou orar mais. Mas Jesus, ele segurou o cego. Ele próprio Deus. Mas o cego disse: eu não estou a ver bem. Jesus perguntou: como é que vocês não estão vendo?
Ele disse, eu estou a ver mesmo pessoas. Mas conforme as árvores. Jesus pegou aquele cego. Lhe mandou ir para sua casa. Agora disseram naquele cego, pegue a espada, vai cortar as árvores. Aquele cego como estava pessoas com árvores. Quando estava a sair de casa, o seu filho está a passar. Vai ver seu filho como o quê? Vai fazer o quê? A sua esposa está a sair. Como ele está vendo pessoas como árvores, segurou a espada. Vai ver a sua esposa como o quê? Vai fazer o quê? Mas para o teu caso, como ainda não deu certo, Jesus não pode te deixar assim. Jesus disse ao cego, vem agora. E Jesus segurou ele mais uma vez. Disse, agora como é que você viu? Ele disse, agora eu vi bem. Amém. Amém. Nós temos uma linguagem de chamar 1000, 10.000, 100.000. Agora o termo de 1000, eu ouço como os angolanos chamam de pau. Aquela pessoa está vendendo 5.000. Vão lhe perguntar como. Essa linguagem vai lá em Sambizanga, você vai ouvir muito bem. Algo de 1000, aqui está a chamar de pau. Aqui está a chamar como se fosse uma árvore. Eu estou a vender 30 pau. Eu estou a vender 40 pau. Quer dizer o quê? Se Jesus puder deixar aquela pessoa, a sua vida poderia passar em 10.000, 10.000, 100.000, 200.000. Não tinha como chegar nos milhões. Essa pessoa tem que ver claro. Para começar a pegar os milhões, para segurar 2 milhões, para segurar 3 milhões. Amém. Bem amado, na vida você tem que fazer coisas que dá a ver claro. As coisas que são do teu gosto, as coisas que são do teu desejo. Eu vou vos dizer alguma coisa. Eu jurei que já não poderia comer quizaca. Eu, conforme estão a me ver, a pessoa que veio me dar quizaca é a Mafani. Eu tinha dito, eu já não vou comer quizaca. Quizaca me deu uma decepção. Era como? Nós subimos na sétima. Nós estávamos a estudar lá em Libuala. E conforme estamos a viver em Guiringuiri, nós temos que andar a pé até chegar aí. De tarde. A escola termina às 17 horas. Como a gente voltava a pé, tinham que chegar às 19h30, 19h45. Era mesmo muito distante. Agora você saiu da escola, conversaram muito com os colegas, com aquela coragem. Eu era a última pessoa a chegar. Eu sabia conforme eu estou a chegar, já estou a encontrar já aí comida. Quando eu estava a entrar no quintal, eu estou a ver a mãe com pilão. Eu olhei para ele e fiquei aborrecido. Saiba que é quizaca. Principalmente quizaca, lhe deixam primeiro ferver. As mamães sabem, não colocam primeiro a colher. Agora espera ferver, espera o óleo se misturar, espera colocar a colher. Viemos comer 22 horas e tal. Eu comi mais. Eu disse quizaca, eu te tiro da minha vida. Aleluia. Amém. É por isso eu disse, tudo aquilo era por causa da possibilidade. Se a mãe tivesse alguma coisa, ela não podia cozinhar quizaca naquela hora. Eu levanto minhas mãos. Falar por cima do espírito da pobreza. Eu levanto minhas mãos. Falar por cima do espírito da falta. Tudo que vai te fazer você faltar, o
poder de Deus. Pouvoir ya Nzambe. O poder de Deus. Ekende kolongola richesse. Que vai tirar a riqueza. Esika ba ebasambela onde kate. pessoas que não oram. Ememango na ndaku na yo. Para levar na tua casa. Na ndaku na yo kelele loko te. Na tua casa que não falte nada. Na ndaku na yo zange loko te. Na tua casa que não falte nada. Na ndaku na yo zwa na posa na yo. Na tua casa que você tenha conforme a tua vontade. Na ndaku na yo olela te. Na tua casa que não chore. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pour consolider le pouvoir. Para consolidar o poder. O que acontece? Pour consolider le pouvoir. Nós dizemos para consolidar o poder. Il faut savoir choisir un environnement. Deve saber escolher um lugar. Bem amado filho de Deus. Ele não sente em todo lugar. O filho de Deus habita onde há divindade. Aleluia. Amém. No lugar onde você vai tirar a divindade dentro de você. No lugar onde você viu que vai tirar a graça de Deus dentro de você. Sacode os teus pés e faça o quê? Saia. Amém. Amém. Environnement. O local é que também bloqueia o poder do Filho de Deus. Faz com que outros filhos de Deus não vejam a mão de Deus. Porque o meio onde ele se encontra não é para ele. Salmos capítulo 1. Verset 1 à 3. 1 a 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? O que a Bíblia diz? L'environnement c'est très important. O meio é muito importante. Pour garder pouvoir. Para a pessoa guardar o poder. Pour manifestation de pouvoir. Porque a manifestação do poder. Para se acontecer na vida do Filho de Deus. Psaume chapitre 1. Salmos capítulo 1. Yoka o Bible lobi. Psaume chapitre 1, premier verset jusqu'au 3e. Autant combat Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bem-aventurado na pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ele não levanta no caminho dos pecadores. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ele não senta no mesmo lugar daquelas pessoas que fofocam. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ele encontra o seu prazer na lei de Deus. Et qui la médite jour et nuit. Ele medita dia e noite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Disseram que essa pessoa ele é conforme uma árvore que foi semeada próximo de uma água. Qui donne son fruit en sa saison. Aquela árvore vai dar o seu fruto na sua própria estação. Et dont le feuillage ne se flétrit point. E as folhas daquela árvore não secam. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tudo que aquela pessoa vai fazer vai prosperar. Aplauda fortemente para Deus. Aplauda fortemente para Deus. Aplauda fortemente para Deus. Acrescente grito que Deus te abençoe. Alléluia. Amém. O poder de Deus não está se manifestar a ti por quê? No lugar onde você sentou. No lugar onde você está. Não está a permitir que Deus haja. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: próximo daquelas pessoas que fofocam, próximo dos maus, próximo dos pecadores, o Filho de Deus não pode estar aí. Aleluia. Amém. Mesmo que são teus amigos, se você ver que já não está a dar certo, separe-se com ele. Nós temos a separação e temos a divisão. Divisão não é igual a separação. Separação é o seguinte: não discutimos, também não ficamos mal, mas não ficar distante de ti. Quer dizer o quê? Se a gente se encontrar, vamos
Vamos nos cumprimentar. Se você tem um problema, eu virei. Mas para nem sentar no mesmo lugar, eu já não quero. Aleluia. Amém. Mas tandis que divisão, falando da divisão, divisão mesmo nos demos as costas. O que é teu é teu. O que é meu. Já não vamos mais nos juntar. Agora Davi está falando que esse tipo de pessoas, para a gente não estar próximo deles. Quando viu os amigos estão levando no lugar mau, se chegar do trabalho, no lugar de sentar para conversar, diretamente vai para onde? Em casa. O papá ficou chateado bem. Ele saiu do trabalho, foi em casa, saiu de casa, foi trabalhar. Porque ele negou para se cortar a sua intimidade com Deus. Agora deixa-me te dar um exemplo. As suas de maus conselhos, se você estiver com eles, ouçam seus comportamentos. Eu me deram $100. A nossa filha também lhe deram $100. Como ela não conhece ainda Deus, eu conheço Deus. No seu $100 vai fazer o quê? Tem que ir na Bolota, tem que ir na ilha, de manhã hoje ainda, vai comprar roupa. Depois de 2 dias, $100 fez o quê? Terminou. Fez o quê? Mas eu, conforme sou filho de Deus, me deram $100. Vou fazer o quê? Vou tirar $20. Gastei. Porque eu sou humano. Vou pegar $50. Eu vou colocar no negócio. Eu vou começar a enviar aqui. Vou pegar $30. Fiz o quê? Guardei. Porque amanhã eu não sei. O que eu tenho hoje, amanhã pode terminar. O que eu tenho hoje, amanhã eu posso me cansar. Por que eu tenho que girar o meu dinheiro? Eu tenho irmãos. Não tem ninguém para lhes ajudar. Vou comprar peruca de $100. Não descarga. Eu vou pegar sanguita e vou juntar. Se estou chegando em 15.000, mas o meu dinheiro tem que fazer o quê? Amanhã é outro dia. Amém. As pessoas que fofocam os outros, as pessoas que são pecadores, não fique próximo deles. Aleluia. Amém. Se você ficar próximo com eles, eles vão fofocar você. Agora, se você estiver aí, as suas palavras, se é de mal, não parte do coração, faz o quê? As feridas interiores não vêm fazer o quê? As feridas internas fazem o quê? Mas agora esse tipo de pessoa, quando estão a falar, o poder que você tem, olha o teu destino, pega o teu caminho, comece aí. Para que as suas mãos, as suas mãos não mudam de lugar. Você já me conheceu aí? Você vai nos encontrar aí? Eles sentam mesmo aí? Eles já me fofocam as pessoas mesmo aí? Eles combatem as pessoas mesmo aí? Eles ofendem as pessoas mesmo aí? Eles fazem plano no mesmo lugar. Amém. O que acontece? Quando eles estão a falar, você está aí. Estão a falar, você está aí. Ele está falando, papai Ricardo é alto. Eu sei que eu sou alto. Não tem como levantar. Papai Ricardo vai fazer isso. Eu sei. Não tem como levantar. Quanto mais eu ir, mais eu estou a chegar distante. Mas a sua voz está a fazer o quê? A sua voz está a fazer o quê? Aplauda fortemente para Deus. Aleluia. Agora, se você não tiver o poder de Deus, não tem como definir esse tipo de coisa. Não tem como diferenciar esse
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. No meio de lobos. Você está de ovelha? Ovelha. Sentar no meio de lobos. Aleluia. Amém. Mas no lugar onde a gente está, os lobos não estão. Os lobos estão lá para nos devorar, para tirar a tua alegria, para demonstração do teu mal. Quando você vai ver o mal que você fez, não é como você procurar mais a face de Deus. Para que são simples. Sejam simples. Alléluia. Eles são discípulos. Seja simples. Como uma pomba. Você conhece a pomba? A pomba não gosta de confusão. Ele também não gosta mesmo de confusão. Ele não gosta de incômodo. Mesmo se ele deixar no teu quintal, mesmo se tu não me seguir, só basta você fazer um movimento, ele vai fazer o quê? Vai voar e vai. É por isso que dizemos: onde te fofocarem, faça o quê? Onde você viu querem te envenenar, faça o quê? Eu vou sentar. Eu sou filho de Deus. Não vai me fazer nada. Você vai morrer. Vão te enterrar. Onde não te querem, faça o quê? Saia. Porque em ti tem o poder. Em ti, Deus deu capacitação com todos os poderes. Dernier point. Último ponto que eu quero falar. Apocalipse. Chapitre 4, verset 7. Para consolidar o poder, saiba o teu meio. Você deve estar em lugar. Se naquele lugar não está te permitindo, saia. Ele vai mudar a sua irmã. Você está chamando a sério. Você está esperando morrer. Apocalipse chapitre 4, verset 7. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est là. Verset Newton. Na Scofield. Na version dans Apocalypse chapitre 4 verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. 7. Apocalypse 4 verset 7. Aplauda fortemente para Deus. Papa, tangira biso. Apocalypse 4, 7. Amen, papa. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et quel amo ya liboso akokani na lion. A primeira criatura era semelhante a leão. Le second être vivant est semblable à un veau. Et quel amo ya mibale akokani na ngombe. A segunda criatura era semelhante a bezerro. Le troisième être vivant a la face d'un homme. E kelamu ya misatu azane longi ya mutu. A terceira criatura tem o rosto do homem. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. E bongo e kelamu ya mine aza akokani na aigle oyo azopumbwa. E a quarta criatura é Amen, águia voadora. Amen, Église. Amen. Yako tolingi toloba. Mwana na Nzambe. Filho de Deus. Para conserver le pouvoir de Dieu. O poder de Deus. Et Seigneur azala entouré. Ele tem que estar rodeado. Bonne personne. De boas pessoas. De boas pessoas. Se Deus. Deus ele próprio. Ele está rodeado. De 4 seres vivos.
que a primeira criatura, a imagem do leão, bem amado, próximo de ti, não lida com todas as pessoas que são fracas. Esteja com pessoas que têm a imagem de leão. Essas pessoas se viram um problema vão te sustentar. Essa pessoa se vir um problema, a sua força vai abrir. É a imagem do leão. Eles dizem que o leão é um animal que não regressa no combate. Aleluia. Amém. Próximo de quem está aí? As pessoas que estão do lado só dependem de ti. Não tem como você ter poder de Deus. Segundo, próximo de ti, você tem pessoas que têm a imagem de bezerro. Se Deus é Ele próprio, antes de criar o mundo, Deus não vestiu um fato. Deus ainda vestiu uma bata. A imagem do trabalho. Para consolidar o teu poder, você tem que ter o espírito do trabalho. Aprenda a trabalhar. Não cruze os teus braços. No lugar de aparecer o trabalho, coloque a cabeça. Vai dar certo. Aleluia. Amém. Que receberam ontem. Que viajaram ontem. Não proibiram pessoas que viajaram hoje. Que agiram ontem. Não proibiram também que as pessoas vão trabalhar hoje. A imagem do touro. Você gosta da viagem que trabalha primeiro. Depois você vem. Você só gosta de te oferecer. Depois vai se alegrar. Mas o poder de Deus não tem como vivenciar isso. Então, a terceira imagem é a imagem da águia. O que Deus não olha só hoje, olha também amanhã vai ser como? Amanhã vou sentar em casa. Amanhã isso pode estragar. Amanhã esse trabalho pode terminar. Amanhã os filhos podem se espalhar. E eu como que eu vou terminar? A imagem da águia. Ele prepara o céu amanhã. Ele está aqui hoje no domingo. Então tem as coisas que vão acontecer. Ele está as coisas que vão acontecer agora. Deus te dê a visão da águia. Deus te dê a visão da águia. Combater que Deus te mostre. Alguma imagem. Ele está falando que era de boa pessoa. Será que o quarto é a imagem do homem? Quando estamos a falar do homem, nós estamos a ver a cabeça. Deve estar próximo essa cabeça funcionando. Não tem nada disso sobre essa vida. Você vai ver esse tacho. Esse teu gato cresceu. Vamos mostrar rapidamente. Esse pensamento não. Amém. Traga os problemas que estão mais distantes. As pessoas que vão te ajudar. Para falar com essa que você tem. Se você fazer isso, vai se tornar 20. Se você fazer isso, você pode ter 100. Esse tipo de pessoa, apega-se com ele. Amém. Aleluia. Amém. E dentro do homem, nós temos a humildade. A pessoa deve ter o mínimo. A pessoa sabe bater de pé. Vai dizer, eu sou eu que posso fazer. Amém. Irmão, na vida, eu vou ter alguma coisa. E aí, eu nunca na vida, enquanto nós estivermos aqui na terra, tudo pode acontecer para mim. Tudo pode acontecer. É possível você faltar. É possível você ter. É possível você chorar. Mesmo Jesus chorou.
Onde ele entrou, vai olhar as pessoas que estão aí. Um amigo fez. Isso se tornou um coro ou o quê? Você conhece esse Pois no outro Isso se tornou as coisas que eu ouvi, você também vai fazer isso. Eu disse separar uma faca para me planejar. Aleluia. Amém. Disse vai ouvir. Eu também teimoso. Ser teimoso na vida é bom. Seja você. Quando as pessoas caíram, você não caia. Quando as pessoas choraram, você não chore. Eu quando eu fui, não me chamou filho veio. Você não está nada de trabalhar para falar. Se você me falar, eu tenho controle. Até o irmão do teu amigo. Dá na sogra onde ele vive. Diga da sua sogra. Eu dizia, se você pensou que terminou, encoste e vou te falar mais. Disse agora, como engravidação. Ele está no sogro. Eu disse, aleluia. Amém. Eu também vou sair e fiquei, É por isso na vida não bate o peito. Procura ter boas pessoas que vão te levar a consolidar o teu poder para te levar adiante. Aplauda ainda para Deus. Aleluia. Amém. Todo poder m'a été donné. me foi dado. Pouvoir. Você tem o poder de mudar as coisas que saíram. Você tens o poder de ressuscitar as coisas que morreram. Tu tens o poder de acordar as coisas que morreram. Tu tens o poder de as que estavam no céu, levar isso em diante. Tu tens o poder de falar as coisas que não tinham que há. Levante para a gente orar. Levante para a gente orar. Se aquelas coisas aconteciam assim, tragaram teus filhos, deram bicharia aos teus filhos, se já não recebem um emprego, na idade que chegamos, você que eles criam, hoje é possível. Le pouvoir de Dieu est là. O poder de Deus está aí. Alléluia. Amém. Deus te deu a força, mas o trabalho não está a aparecer. As pessoas que não têm força estão até o trabalho, mas na manhã de hoje o poder de Deus está aí. Salomão disse, o que me admirou, os filhos dos reis estão a andar a pé, mas os escravos estão por cima do cavalo. É por isso que vai acontecer na tua vida. Você e os seus filhos estudaram, mas não estão a ter trabalho. Os teus filhos são lindos, estão a nascer com homens e homens. Amém. Mas aqueles que não são lindos sentaram na casa de lá com alegria. Poder de Deus está na manhã de hoje. Na pessoa que vai orar, a pessoa que vai dizer a Deus, se aquilo que passou é porque eu não sabia. São as coisas por causa da mudança. Eu estou a mudar o meio. Eu também estou a mudar pessoas que estão ao meu lado. A pessoa que não traga nada de bom na tua vida, não traga tira a ele. Amém. Só que as conversas inúteis, tira ele. Separe-se com ele.
mulher poderosa. Você quer que a tua casa tenha poder? Ore na manhã de hoje. Eu quero que alguém comece a orar. Il est encore possible. Ainda é possível. Il est encore possible. Ainda é possível. Eu vi pessoas a chorarem. Eu vi pessoas a lagrimejarem. Eu vi pessoas a dizer por que sou eu. Deus, eu também oro. Essa doença está a demorar como? Deus, por que somente eu? Essa coisa mas o meu nome não falta. O meu nome não falta. Você se torna como uma cara de azar. Na manhã de hoje há o poder de Deus. Aplaude e comece a orar. Aplaude e comece a orar. Aplaude e comece a orar. Il est possible. Il est possible. Il est possible que Dieu te visite. Il est possible. Nzamba visiter yo. É possível que Deus te visita. Il est possible. É possível. Musungi tudibia. Jenadian. Ebukole shadana. Bipa bibi. Musungi Isharana Musungi Tudibian Jenadian Ebukole Shadana Bipa Bibi Babipa Babipa Bibi Babipa Bibi Babipa Shadana, bipa bipi, babipa bipi, babipa bipi, babipa bipi. Nous sommes pour voir Seigneur, c'est contre l'Église. Toute attaque, tout combat contre l'Église de Dieu. Nous sommes pour menacer la réunion symbolique. Eza na bokonzi te eglise ya biso bandi kosambela na kombo na Yesu zwa bokonzi likolo ya baforce oyo ya molili tout pouvoir m'a été donné, todo o poder me foi dado. Masia wakoyo Jenadian Ebukole Shadana Bipa Bipi Bipa Bipi força e échec, força da derrota, força e a regressão, força da regressão. Oi, foi para atacar musala na eu. Atacar o teu trabalho. Os sala. Está a trabalhar. Os sala foi a avançar. Mais il y a des gens. Mas há pessoas. Os sala vai fort. Dá fazer esforço. Foi o som acima. O bandido menace ba força wana. Na kondo na Yesu Masia. Prions le Seigneur. Oremos ao Senhor. Oebite banani baza kuanture yo.
Yesu, Telema, Telema Yesu. Le Dieu qui coordonne le tout. Deus que coordena tudo. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Deus que está acima de tudo. Le Dieu qui mélange tout par sa parole. Deus que organiza tudo pela sua palavra. Fais quelque chose dans la vie de ton peuple. Faça alguma coisa na vida do teu povo. Et que ce matin, Seigneur Dieu, E que esta manhã, Senhor Deus, exala tongo e a transfert e a grâce. seja amanhã de transferência de graça. Transfert e a puissance. Transferência de poder. Transfert de ton onction. Transferência de tua unção. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Maintenant, ça même on peut reprendre nos places. Aplaude fortemente a Deus e podemos nos sentar. Alléluia. Pesa mninga peme no mbote. Saúde ao teu próximo. Et je sais que Dieu te bénisse. Diz a ele que Deus te abençoe. Alléluia. Amém. Et je sais, soyez bénis. Diz a ele seja abençoado. Oh, et je sais, soyez bénis. Diz a ele ainda mais seja abençoado. Alléluia. Que Dieu bénisse son fidélité. Deus abençoe o seu centro. Amen. Amém. Wow. Il y a des choses qui nous bénissent plus que ce que nous avons, c'est rien que la parole. Se há coisa que nos abençoa mais do que nós temos que é a palavra. Vous savez, lorsque quelqu'un comprend la parole, Quando alguém compreende a palavra, c'est la meilleure façon pour lui de souffrir dans sa vie. é a melhor maneira de poder abrir a sua vida. Venez pas à l'église pour chanter, crier. Não vem para poder orar, cantar e gritar. Mais par moment, viens pour comprendre ce qui est péché. Por um momento venha para compreender aquilo que foi pregado. Ça donnera la force sur ce que tu fais. Isso dará a força naquilo que você faz. Tout pouvoir m'a été donné. Todo o poder me foi dado. Et chaque pouvoir Em cada poder que l'homme reçoit, que o homem recebe. c'est pour l'utiliser lorsqu'il y a un problème. É para utilizar quando há um problema. Alléluia. Amém. L'homme reçoit le pouvoir pour lever les dents. O homem tem acesso ao poder de maneira de esconder. Même si celui qui reçoit le